Bom, pessoal, vamos para o exercício aqui de ondas, tá? Então, antes, vamos rever aqui alguns conceitos de ondas, tá? O primeiro deles é a amplitude. A amplitude de uma onda é a distância entre esse ponto aqui, que a gente chama de ponto de equilíbrio, a sua altura máxima, seu ponto de máximo, que a gente chama de pico, tá? Ou de pico ou de crista da onda. Então, pode ser também a distância entre aqui o ponto de equilíbrio ao seu ponto de mínimo, tá? Que a gente chama aqui de fundo do poço ou vale, tá? A amplitude de uma onda, ela é dada em metros e ela condiz aqui, como eu já disse, né, a altura de uma onda. A segunda característica de uma onda é o seu comprimento de onda, tá? Comprimento de onda. O comprimento de onda, ele é representado pela letra grega lambda, tá? A unidade dele é em metros, tá? E ele condiz aqui a uma distância entre um pico e outro, certo? Já está marcado aqui no gráfico. Ou pode ser também entre um vale, deixa eu prolongar um pouco mais aqui o desenho, só para exemplificar, entre um vale e outro, tá? Então, o comprimento de onda condiz aqui a essa distância, tá? Existem diferentes comprimentos de onda, tá? Que a gente pode ver lá no espectro eletromagnético, tá? Naquela faixa lá que a gente vê vários tipos diferentes de comprimentos de onda. Dos mais baixos, né, para os mais altos, dos maiores para os menores, enfim, e vice-versa, tá? Bom, a outra característica de uma onda é a sua frequência. A frequência de uma onda é representada pela letra F, tá? E condiz ao número de ciclos completos em um determinado período de tempo, tá? Bom, então vamos supor que a gente esteja na praia aqui e a gente seja esse bonequinho aqui que está observando a crista de uma onda passando, tá? Observando o mar lá. Quando passar a outra crista da onda, essa vai ser o ciclo completo, tá? É uma oscilação completa de um pico a outro, certo? Então, a frequência ela vai ser um número de ciclos completos em um determinado período de tempo, tá? A frequência, como eu já disse, ela é dada pela letra F e a sua unidade é 1 sobre segundo ou hertz, certo? Então, essa é uma das características das outras. A outra característica é o período. O período, ele é representado pela letra T e ele vai ser o tempo necessário para que um ciclo completo seja concluído, tá? O ciclo completo, ou seja, de um pico a outro, tá? Então, a sua unidade é em segundos e esses segundos aqui vem da seguinte relação, tá? O período ele vai ser igual a 1 sobre a frequência. A frequência é 1 sobre segundo e o período se dá em segundos, tá? É daqui que vem esses segundos. Bom, e por último aqui, não menos importante, a característica é a velocidade de uma onda, tá? Uma velocidade de uma onda, representada pela letra V, e é a relação entre o comprimento de onda e o período. O período, a gente viu aqui que a gente pode transformar, tá? Então, vai ficar o seguinte. Então, a velocidade da onda vai ser comprimento de onda sobre 1 sobre F, que é igual a comprimento de onda vezes a frequência, tá? A unidade, como a gente vê lá em mecânica, também é metros por segundo, tá? Então, sabendo disso, a gente já pode partir para o exercício, beleza? Vamos lá. O primeiro item na figura, a frequência de onda é de 5 Hz. Vamos anotar logo aqui os dados, né? 5 Hz. Calcule o período da onda na letra A e na letra B a velocidade de propagação da onda, considerando o comprimento da onda equivalente a 50 milímetros. Então temos aqui o comprimento da onda equivalente a 50 milímetros. Vamos converter logo aqui para metros, tá? Você pode dividir por 1000 aqui, que vai dar 0,05, ou fazer a regra de 3, tá? 1 milímetro equivale a 0,001 metros. 50 milímetros, x. Então, fazendo aqui o velho cruz credo, né? X vai dar 0,05 metros. Dá o mesmo valor, tá? Então, já temos aqui o comprimento de onda convertidos
para metros, é claro, né? Então vamos fazer aqui o nosso exercício na letra A. Ele pede o período, tá? Então o período vai ser, aqui na fórmula, né? 1 sobre a frequência da onda. Vamos lá. O período vai ser 1 sobre 0,05, equivalente a 0,02 segundos, tá? A unidade de período é segundo, não esquecendo disso aqui, tá? Vamos lá, vamos para a letra B. Vamos para a velocidade, então, né? Utilizando a fórmula do comprimento de onda vezes a frequência. Já temos aqui lambda, né? Que é o comprimento de onda, 0,05 metros, já convertido para metros, né? Vezes a frequência, que é 5 Hz. Mas 5 Hz, pessoal, a gente pode substituir o Hertz, tá? A unidade de Hertz, por 1 sobre segundo, tá? Vocês vão ver aqui que vai dar direitinho aqui metros por segundo, que é a unidade de velocidade, tá? Então vamos lá. 0,05 vezes 5 vai dar 0,25 metros vezes 1 sobre segundo, metros por segundo, tá? Então encontramos aqui a velocidade de propagação dessa onda aí com esse comprimento de onda, tá? De 0,05 metros. Então encontramos aí os valores referentes, tá? Vamos para o segundo. O segundo, a velocidade do som no ar, a temperatura ambiente, tá? Então, o som no ar, as ondas sonoras no ar, elas percorrem nessa velocidade aí de 340 metros por segundo, tá? 340 metros por segundo. Vamos anotar logo aqui. Bom, então vamos para a letra A, né? Calcule a frequência de ondas sonoras com comprimento de onda de 0,10 metros que se propagam no ar. Então, vamos lá, né? Partindo da fórmula da velocidade, a gente tem como encontrar aqui a frequência de uma onda, tá? Então, a velocidade, a gente já utilizou aqui a fórmula, inclusive, aqui em cima, né? É o comprimento de onda vezes a frequência. Fazendo a manipulação algébrica aqui, ou seja, passando o lambda para o lado de lá, dividindo o comprimento de onda, no caso, né? Então, vai ficar a velocidade sobre o comprimento de onda é igual à frequência, tá? Ou frequência é igual à velocidade sobre o comprimento de onda. Então, aqui agora é só a gente substituir os valores, tá? 340 metros por segundo. Vamos colocar aqui com as unidades, tá? Para ficar legal. E o comprimento de onda, que ele deu aqui 0,10 metros, tá? 0,10 metros. Vamos lá. Bom, isso aqui vai dar um valor de 3.400, tá? E agora vamos para as unidades aqui. Vai ficar metros por segundo por metros, tá? Aqui é uma fração inversa, na qual a gente inverte. Aqui está no denominador, tá? Então vai ficar metros por segundo vezes 1 sobre metros, tá? Que é S de segundos, tá? Então vamos cortar aqui e a unidade que sobrou aqui é 1 sobre S justamente, tá? 3.400, 1 sobre S, que é a mesma coisa aqui, 3.400 Hz, tá? Que é justamente a unidade de frequência que a gente viu aqui, tá? Então, tá aí um exemplo claro de como a gente pode trabalhar com as unidades aqui. Vamos para a letra B ali agora, o item B, na verdade, né? Então, no item B ali ele pede comprimento de ondas sonoras com a frequência de 3.000 Hz, tá? Então a gente tem que encontrar, partindo dessa fórmula da velocidade, tá? Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Vamos manipular aqui para encontrar a frequência, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Passando o F, a frequência, para lá, dividindo, tá? Então aqui, dessa forma que a gente vai encontrar o comprimento de onda. Então vamos lá, só substituir os valores. A gente já tem a velocidade de propagação das ondas sonoras no ar, que é de 340 metros por segundo. E temos aqui a frequência que ele já dá, né? Que é de 3.000 Hz, ou 3.000 sobre segundo, tá? Então vamos lá. 340 dividido por 3.000, isso aqui vai dar o valor de 0,11. Agora vamos para as unidades aqui, tá? Fração inversa. 1 sobre S. Aqui é a mesma coisa que metros por segundo vezes segundos sobre 1, tá? A fração inversa a gente inverte aqui, tá? No denominador, tá? Então a gente meio que vira ela de cabeça para baixo. Então
cortando aqui, S dividido por S vai dar 1. Temos aqui o valor de 0,11 metros, tá? Então, esse é o comprimento de onda dessa onda sonora com essa frequência aí que se propaga no ar com a velocidade de 340 metros por segundo, tá legal? 3. A velocidade das ondas de rádio no ar, nós já temos a velocidade, a gente anota já, tá? 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo. Calcule a frequência de ondas de rádio com comprimento de onda. Opa, já temos o dado aqui, né? De 1.500 metros. Esses exemplos de exercícios com ondas de rádio é muito interessante porque você pode pegar aí o seu rádio, tá? Um rádio que você tiver disponível na sua casa e meio que você converte, tá? A estação. Quando o cara fala lá, por exemplo, 3.500 kHz, ele fala justamente a frequência dessa rádio aí, tá? Então você pode fazer uma brincadeira muito legal aí na sua casa, tá? Com o rádio, na estação de rádio, por exemplo, que você estiver ouvindo, certo? Então, vamos logo partir para o exercício aqui, tá? Ele dá aqui o comprimento de onda, né? Então vamos lá. A gente pode converter esse 1.500 metros para 1,5 vezes 10 a 3 metros, tá? Para ficar em notação científica, para ficar no padrão aqui, tá? Se você quiser, você pode dividir direto também, tá? A gente já tem a fórmula da frequência, que a gente já calculou aqui, tá? Então a frequência vai ser a velocidade sobre o comprimento de onda. A frequência vai ser, já temos a velocidade ali, que é 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo, sobre 1,5 vezes 10 ao cubo metros, tá? Então, bom, isso aqui vai dar 3 dividido por 1,5 vai dar 2, tá? Ou 2,0 vezes 10. Aqui a gente faz a divisão de potências, tá? Com a mesma base, já que é 10, 8 menos 3 é igual a 10 elevado à quinta, tá? Então, 10 elevado à quinta. Agora vamos para as unidades ali, metros por segundo sobre metros, tá? Que é a mesma coisa que 2, opa, esqueci do 1 ali, 2,0 vezes 10 à quinta metros por segundo vezes 1 sobre metros, tá? Então a gente cancela metros aqui e o resultado é 2,0 vezes 10 à quinta 1 sobre S, ou 2,0 vezes 10 à quinta Hertz, tá? Então vamos continuar aqui com a letra B. Na letra B, ele pede ali o comprimento de onda de rádio com a frequência de 1,2 MHz, tá? Justamente como eu falei do exemplo, tá? Da rádio, a frequência 1,2 MHz. Bom, megahertz é a mesma coisa que mega, tá? Que é a mesma coisa que milhão, então a gente vai multiplicar 1,2 vezes 10 a 6, certo? Então vamos lá. Já temos a frequência, já temos também aqui a velocidade da onda, que é de 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo, a velocidade de propagação, tá? Então vamos encontrar aqui o comprimento de onda referente a essa onda de rádio aí nessa estação, tá? Então vai ficar a velocidade sobre a frequência. Comprimento de onda é igual à velocidade, que é de 3,0 vezes 10 a oitava metros por segundo, sobre 1,2 vezes 10 a sexta, 1 sobre segundos. Isso aqui não é exatamente 2,5 vezes 10, 8 menos 6 ao quadrado. Agora vamos aqui para as unidades, metros por segundo sobre 1 sobre segundo. A mesma coisa aqui, metros por segundo vezes 1. A gente cortou aqui os segundos, ficou apenas metros, tá? Então, o comprimento de onda aqui dessa estação de rádio é 2,5 vezes 10 ao quadrado metros, tá? Ou 250 metros, tá? Então, pessoal, realmente o comprimento de uma onda de rádio, ela varia desses tamanhos aí, tá? Muito altos, tá? É só você pegar o espectro eletromagnético que você vai ver lá, ondas de rádio, ondas de televisão, e
Você vai ver claramente aí o tamanho de cada uma das ondas, tá? Só uma coisa interessante aqui sobre ondas, quanto menor é o comprimento de onda, tá? Mais danos elas podem causar aos seres vivos, tá? Justamente por isso que a partir do ultravioleta, tá? Ou seja, quando ela fica cada vez menor, até indo para lá para os raios gama, tá? A radiação ionizante, ela é perigosa porque ela, desse tamanho aí, ela justamente consegue atingir o nosso DNA e causar todos os problemas, tá? De mutações, de problemas de saúde, enfim, proporcionados pelas ondas menores, tá? Então, esse foi o nosso exercício aqui de ondas, tá? Se você gostou do vídeo, o seu like é muito bem-vindo. E qualquer sugestão, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários que eu respondo, tá? Ou manda mensagem lá na página do Facebook do canal, tá? Tá aí o link na descrição do vídeo. Tá lá, dá um pulinho, tá bem divertida a página lá, tá? Tem informação, tem bastante memes engraçados para vocês rirem. Enfim, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço, pessoal. Até. Valeu. Fui.